Olá a todos inscritos e amigos no canal Em Defesa da Fé Inteligente, sejam bem-vindos. Meu amigo, a placa de igreja não salva ninguém. E a pessoa salva, procura salvar. Por que uma pessoa salva, procura salvar? É porque aquilo que ela recebeu de graça, procura dar de graça. Você quando sai ou quando vai à igreja, você sabe por que motivo você foi a tal igreja. Então, o que tem que acontecer? Quando você está num momento crítico da fé, procura lembrar o que te fez ir à igreja. Porque muitos se esquecem e se abraçam ou se apoiam a título ou placa da igreja, achando que por ter muitos anos da igreja e tendo um certo título, será salvo. Negativo. A fé, meu amigo, é individual. A justificação da sua perdição ou o dia do julgamento, você não vai carregar nenhuma placa de igreja. O salvo procura salvar. Por que muitas das vezes eu condeno ou critico a atitude de alguns ex? Primeiro, eles quando trazem as tais ditas denúncias, as trazem com o intuito de destruir a igreja, com o intuito de se vingar de um certo líder. Isso é errado. Sem ao mínimo medir as palavras ou pensar nas pessoas que estão lá em busca de Jesus, porque a igreja é de Deus, não é do homem. O homem apenas serve como um vaso. Ele serve como um vaso, ele é o servo de Deus. Então, eu tenho visto pessoas magoadas, pessoas chateadas, irritadas e perdidas, que fazem esse tipo de coisa sem ao mínimo respeitar o próprio Deus. Eu volto a repetir, a placa de igreja não dá salvação a ninguém, porque o salvo que é salvo procura salvar, não procura perder. Então, se você já não é pastor, não é obreiro, já não é membro da tal igreja, tua intenção não é tirar as pessoas de lá, muito menos perder as pessoas. Tua intenção é salvar essas pessoas. É assim que funciona a fé daquele que é salvo. Ele procura dar a semente que tem, meu amigo e minha amiga. Eu tenho visto alguns pastores que ficam privatizando a vida das pessoas. É um erro. O pastor tem a responsabilidade de advertir a pessoa sobre os perigos, não de controlar a vida da pessoa. Por quê? Em primeiro lugar, Deus nos deu a livre escolha. Nós, o próprio Deus não nos controla. Se você quer pecar, você pode pecar, quer beber, quer fumar, quer prostituir, quer o quê? Mas isso tem suas consequências. Você quer buscar a Deus, pode fazer tudo o que você quer. Mas tem certos homens que têm essa mania de proibir os outros de verem certas coisas, se julgar os mais santos. Mas isso é um erro. O pastor não pode privatizar a vida de uma pessoa. O pastor tem a missão de orientar, advertir a respeito de certos perigos. Eu vou perguntar assim, meu amigo: se um pastor decide ou entende que ele já não está em condições de manter-se como pastor e desliga-se, pede sair da igreja porque não concorda com aquilo, ele, na opinião dele, não serve. Ele decide sair. Não pecou, não roubou, teve boa conduta. Só por sair da igreja, ele é do diabo? Claro que não, meu amigo. Porque se fosse assim, todos aqueles que deixam de ser obreiros, se manter membros, não seriam pessoas de Deus. Existem membros com caráter irrepreensíveis. Existem pessoas que um dia foram bispos, pastores, caíram, mas se levantaram e se tornaram pessoas dignas do respeito, pessoas honradas, pessoas com as quais Deus conta com elas. Então, por que eu digo isso?
Eu tenho visto pessoas que privatizam. Por exemplo, os nossos canais não têm tido muita audiência ou muita aceitação, porque as pessoas passam por um processo. Eu sempre tenho dito, este canal Em Defesa da Fé não está aqui para defender ninguém, mas se a fé está a ser agredida ou violada, eu tenho o direito de dar os meus pontos de vista. Se você concorda, você concorda. Se você não concorda, não concorda. Mas eu dou aquilo que eu penso. Este canal é um canal independente. Eu sou membro da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu sei como é que eu cheguei à Igreja Universal. Conheço o trabalho da Igreja Universal. Sei o que a Universal representa na minha vida. O que Deus fez na minha vida desde que eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Mas eu tenho coisas que eu posso não concordar com a atitude de alguns pastores, de alguns líderes. Eu, por ser da Igreja Universal, não sou obrigado a concordar com isso. E isso não me dá o direito de eu abandonar a igreja, porque não, isto não. Eu tenho coisas, porque o próprio Deus não obriga ninguém a nada. Deus já estabeleceu tudo. Nós é que seguimos os padrões do bem ou do mal. E depois temos o resultado das consequências em torno das nossas escolhas. Então, se você tem sido essa pessoa que procura controlar a vida dos outros, procura colocar ordem na vida dos outros, não é essa a missão que Jesus te deu. A missão é pastorear as ovelhas de Cristo. Não é privatizar as pessoas, porque o pastor fulano, quando estava nisto, você o seguia. Agora que ele decidiu sair e continua na fé a ganhar alma, já é homem do diabo. Não, irmãos, não podemos ir por este caminho. Temos que colocar, existem muitos que realmente caem na fé e começam a cuspir no prato, mas também tem alguns que não concordam com certas coisas, e eu sou da opinião que essas pessoas devem sair para que a salvação delas não esteja em perigo. Se você não concorda, amém. Se você concorda, amém. Vamos caminhando, que Deus nos abençoe. Este era um pequeno comentário que eu queria fazer relativamente a alguns comentários que eu fui recebendo. Temos que ter uma postura de cristãos, temos que ter uma postura de pessoas de Deus, não de pessoas com comportamento de mundanos. Não. Você pode até defender a placa da igreja, mas não pode injustiçar uma pessoa porque não aceita certa coisa. Não aceita, não tem fé, não tem fé. O apóstolo Paulo já disse, tem uns que têm fé para comer carne, amém? Tem uns que têm fé para comer legume. Quem come carne não critica quem come legume. Quem come legume não critica quem come carne. A tua fé é comer legume, vai em frente. A minha fé é comer carne, vou em frente. Então, vamos parar com esse tipo de análise, porque isso me faz crer que muitos não têm a visão espiritual, não têm discernimento espiritual. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.